Debate Bola 4 Linhas começa agora a falar da grande barbada da loteria esportiva. Ela mesma, Botafogo e Flamengo, mais uma vez, coluna do meio. 1-1 na tarde do Engenhão. Louco Abreu marcou de cabeça para o Botafogo no primeiro tempo. Jael fez o gol flamenguista no início da segunda etapa. E agora já vou começar os tratos à bola, vou começar falando já do jogo de cara. Uma etapa inicial com o domínio do Botafogo, por que vocês acham que teve? Bom, você estava falando aí em loteria esportiva, eu me lembrei da zebrinha do Fantástico, né? Bom, Coluna 1. Não teve... Ih, olha eu aí, é zebra! É zebra! Coluna do meio. Coluna do meio. Teve coluna do meio, né? Nesse jogo, mais uma vez. Eu acho que se você pegar de 2007 para cá, deve ter tido uns 40 jogos e uns 30 empates, né? Entre Flamengo e Botafogo. A diferença é que geralmente era 2-2, né? Uns 30 empates, 20 deles em 2-2, né? Mais ou menos. Bom, por que o primeiro tempo foi de domínio do Botafogo? Porque o time foi perfeitamente armado para isso, né? Duas linhas de 4 e os dois lá da frente, principalmente o Herrera, colaborando para que a marcação fosse bem feita, né? E o Flamengo uma bagunça tática, né? Os jogadores não se entendendo direito, né? No campo, principalmente o meio de campo do Flamengo, uma bagunça assim, ampla, geral e restrita. Ampla, geral e restrita e inexplicável, né? Realmente não dá para a gente falar nada sobre esse meio de campo do Flamengo no primeiro tempo, né? Agora, uma coisa que me chamou a atenção foi o seguinte: Michael Suel jogando do lado esquerdo, né? Junto com Cortez. Isso matou a jogada do lado direito do Flamengo no primeiro tempo. Bruno Ávila? Assim, eu acho que o time do Botafogo, ele estava realmente com um ataque lá na frente, prendendo, né, a marcação dando a marcação para a defesa. Mas eu acho que o Herrera, ele não facilitou tanto assim também não para a marcação. Não, eu tô dizendo o seguinte, que o Herrera foi combativo no jogo. Ele ajudou um pouco mais a marcação do Botafogo do que o Louco Abreu. Agora eu entendi. Eu achei que você tivesse falado que ele tinha se entregue à marcação do Flamengo. Não. Porque o lance que eu vi dele de bicicleta não condizia com o que você estava falando. Não. Boa defesa do Felipe, por sinal. Excelente defesa do Felipe. Eu diria até mais, vital, porque assim um golaço ia incendiar o jogo e o Flamengo ia sentir a partida. Com certeza. Agora, por que tanto recuo assim flamenguista também no primeiro tempo? Bom, exatamente por esse fator, né, Vinícius? O time do Botafogo bem arrumado, né, com bons jogadores. Eu achei até, sinceramente, que o Botafogo fosse sentir mais falta do Elkson do que realmente sentiu. Mas não, o Felipe Menezes fez uma boa partida, entendeu? Apareceu muito bem no jogo e realmente mudou até a forma de jogar do meio de campo do Botafogo. Ficou um pouquinho mais lento, mas não fez muita diferença isso não, porque assim, até ele deu cadenciou um pouco mais o jogo, né? Foi importante nesse sentido, né? Eu não vi um recuo tão excessivo assim do Flamengo, não. Eu vi uma bagunça tática no primeiro tempo, né? Mas você vê que o Flamengo até mesmo assim conseguiu chegar algumas vezes, né? Principalmente com o Thiago Neves, que voltou a fazer uma boa partida. Realmente teve umas 2, 3 oportunidades que assustaram o Jefferson. Sim. E para a que se deve essa melhora rubro-negra na segunda etapa? Bom, o Flamengo melhorou, por quê? Porque, primeiro, o Caio Júnior deslocou o Michael Suel para o lado direito, o que foi um erro. Lado direito de ataque dele, né? E aí liberou a Avenida Bruno Cortez, né? E, na verdade, o Flamengo tinha duas avenidas, né? A Avenida Léo Moura e a Avenida Júnior César, no primeiro tempo, né? Avenidas essas que foram fechadas no segundo tempo. E isso foi importantíssimo para que o Flamengo melhorasse no segundo tempo, né? E o Flamengo botou o Jael, que é um jogador
mais participativo do Que que o David. chama mais a marcação, que chama muito mais do que estava chamando o David. Sim, sim. Até um detalhe, o Léo Moura fez uma partida boa, né? Porque ele tem ficado bem apagado nas partidas e ele fez uma partida boa. No segundo muito tempo. feijão com arroz que ele tem feito, né? No segundo tempo. Isso, no segundo porque tempo. No primeiro tempo, não. Inclusive, deu até uma meia-lua no cortejo bonito, É. né? É, verdade. Agora, eu teria que acrescentar nessa melhora do Flamengo, foi que o Ronaldinho Gaúcho encontrou alguém para jogar com ele, né? Porque primeiro tempo ele estava tentando jogar sozinho e não tinha ninguém. É verdade. Aí o Thiago Neves se apresentou mais pro jogo e aí o Flamengo melhorou sua participação na partida. E por que isso? Porque o Flamengo organizou o meio-campo, né? Organizou o meio de campo, aí ficou um pouco mais complicado para a marcação alvinegra, né? E mais uma participação também que aumentou o nível foi do Renato Abreu, que melhorou um pouco no segundo tempo. Que foi uma boa participação, sim, do Renato Abreu. Foi uma boa partida dele. O Renato Abreu no primeiro tempo ele parecia assim, tô segurando as pontas, porque aqui tá dificuldade. É verdade. Isso. Eu não posso fazer as duas coisas, não posso assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. É verdade. No segundo tempo, não. No segundo tempo ele melhorou bastante. Agora, quem não melhorou de jeito nenhum foi o Williams. Mais uma partida muito ruim dele. Querendo fazer o que não sabe, né? Partir pra cima, limpar todo mundo. Não, e o problema não, errar não é, passes. o problema não é nem esse, errar passes. Tá ensinando. Falaram um dia que ele era melhor que o Messi, aí ele acreditou. Falaram Aí, que ele era o Messi que marcava. Né? E aí Exatamente. ele acreditou, já era. Parados na esquina é o título da matéria do Roberto Assaf para o jornal Lance. Vocês concordam? Esse é o momento de Flamengo e Botafogo? Parados na esquina? Olha, o Vinícius, eu não concordo muito com isso, não. Principalmente com relação ao Botafogo, né? É normal você ter 2 jogos sem vitória. Entendeu? O Botafogo... Anormal, no caso do Botafogo, é você levar de 5, né? Num desses jogos, que nem ele levou do Coritiba. Mas é normal você perder para o Coritiba e empatar com o Flamengo. É normal. O Fernando, normal perder 2 partidas. O que não é normal é ficar 9 partidas sem vencer. Era isso que eu ia falar. É o caso do Flamengo. Anormal é você ficar 9 jogos sem ganhar, né? Alguns desses resultados são aceitáveis. A derrota para o Corinthians, né? O empate com o Botafogo, o empate com o Vasco, ou com o Inter, até ou com o Figueirense, são aceitáveis. Agora, derrota para o Atlético Paranaense, derrota para o Avaí, não dá para aceitar, não. E o jogo do Ceará? Você acha que o Flamengo tropeçar no Ceará é uma coisa normal? Porque, assim, o Ceará é um time bom, né, rapaz? Que tá ladeira abaixo no campeonato, mas é um bom time. E tem tradição no futebol, né? É um resultado normal. Ele voltou para a série A recentemente, né? Ele ficou desde 93, de 93 até 2010 ele ficou sem disputar a primeira divisão, mas quando voltou, ele voltou com um time na média, assim, Sim, um time... Voltou com um time arrumado. Time arrumado para ficar, até beliscou uma vaga na Sul-Americana. Sim, com certeza. Vocês acham que o gol do Jael veio de uma acomodação do Botafogo? Não veio de uma Foi mérito do jogador mesmo. Foi mérito do jogador. Não, também, eu não estou tirando mérito, não. Estou dizendo se não houve uma acomodação do Botafogo no início do segundo tempo. Era isso que eu ia falar. Foi desatenção, foi falha da zaga do Botafogo e foi mérito do Jael. Que o Jael ganhou com muita vontade dos 2 zagueiros. Eu diria que foram três fatores. Sorte, porque aquele corte que ele dá no último zagueiro foi no sorte. Antônio No Antônio Carlos, que a bola passou para dentro da área. Sim. Foi sorte. Desatenção da zaga, que viu um jogador sozinho e 2 jogadores não tomaram conta dele, e o mérito dele que partiu para cima, acreditou no potencial dele. Sim, com certeza. É verdade. Agora, por que a reação do Flamengo empatou, conseguiu, começou a assustar um pouco o Botafogo, mas de repente parecia que estava satisfeito com o empate. O problema é que não é que o Flamengo pareceu estar satisfeito com o empate, não. O problema foi que o Botafogo reencaixou. Entendeu? O Caio Júnior fez uma alteração que foi interessante, a entrada do Everton no time. E aí o Everton matou de novo a jogada pelo lado direito.
O Everton de entrou no ataque. lugar do Herrera. Esse aqui foi o problema, que aí o Botafogo perdeu um pouquinho a força ofensiva, né? Principalmente não obrigou tanto a defesa do Flamengo a ficar presa marcando os jogadores. Mas, porém, entretanto e contudo, né? o Diga, Botafogo, ele dificultou bastante a vida do Flamengo pelo lado direito de ataque, entendeu? Por quê? Porque o Everton já jogou de lateral esquerdo, joga de meia esquerda, então ele matou um pouco a jogada pelo lado direito. E pelo lado esquerdo, a jogada praticamente inexistia, né? Porque o Júnior César fez uma partida péssima. Para você, Miriam Barbosa, o empate pode ser considerado um resultado justo nessa partida? Não, porque assim, o Botafogo ele jogou muito bem. Acho que ele poderia ter feito mais. O Flamengo não. O Flamengo fez um péssimo, apesar de, ter conseguido empate, como alguns já até falaram, voltou o segundo tempo, se achou, Ronaldinho achou, não sei quem para jogar com ele, achou e fez o quê? Só achou? Então, assim... Ele chama a marcação, ele é o nome que impõe. Só. Ele participou bastante do jogo. Participou bastante. E só teve empate. Nossa, quanta participação. Mas, enfim... O time adversário é bom, o time do Botafogo tá lá entre os primeiros. bom. Eu acho que É não foi muito justo pelo Botafogo, porque o Botafogo foi muito bem em campo e eu acho que ele merecia ganhar de muito mais. Tipo, de 3-1 poderia ter sido esse jogo. Não sei, não achei tanta superioridade assim, não. Assim, ele teve talvez tenha tido uma leve superioridade, o que é de praxe acontecer num clássico, principalmente pelo contexto do Flamengo e do Botafogo no campeonato. Mas não a ponto de merecer vitória. Mereceu sim, Não Diniz. merecia, não. Não Mereceu? Por que não mereceu, Diniz? Porque eu acho o seguinte, que o primeiro tempo, sim, o Botafogo dominou, criou oportunidades, mas vai lá ver quantos chutes a gol deram ao Botafogo e Flamengo. Cada um deu 13 chutes a gol. Mas Por quê? chutando. Isso é sinal, Exato. isso é sinal de quê? De que o Flamengo equilibrou o jogo no segundo tempo, entendeu? No segundo tempo, o Flamengo teve 15 minutos muito bons e depois o segundo tempo foi equilibrado. Então, quer dizer, o empate foi justo, na minha opinião. Bruno? Assim, eu gosto dessa implicância que ela tem com o Ronaldinho Gaúcho, porque mostra que ela quer mais dele, ela acredita que ele pode dar mais. Com certeza. Sim, lógico. Entendeu? Então eu acho legal essa certa implicância, esse pedido dela de ele fez mais o quê? Porque acredita, né, que ele pode fazer mais do que isso. É verdade. Agora vamos àquela velha e boa eleição que acontece a todo clássico. O melhor e o pior de cada time, começando pelo Botafogo. Para você, Fernando Diniz, o melhor do Botafogo? Bom, o melhor do Botafogo, para mim, foi o Michael Suel. O Michael Suel desempenhou uma função tática importantíssima no primeiro tempo, entendeu? Que é de travar a jogada pelo lado direito do Flamengo. E jogou bem o jogo todo, né? E no segundo tempo sofreu um pouquinho por causa da mudança dele, né? De lado, mudou para o lado direito e aí complicou a vida dele. Bruno Ávila, o melhor do Botafogo? O melhor do Botafogo pra mim foi o Jefferson. Que defesa que ele fez no chutaço do Renato Abreu, hein? Fenomenal. A queima-roupa. E não foi aquela defesa que você manda pra córner. Defesa Isso, não, ele encaixou. Ele encaixa. Ele segurou direitinho. Foi um baita chute Mas e ele encaixou. eu vou fazer aqui menções honrosas ao Jefferson, sim, e ao Louco Abreu, né, gente, que fez o gol. Esse Louco Abreu tá com cheiro de média, hein? Pra mim também. Não é não. Pra mim também. O melhor do Botafogo pra você, Miriam? O melhor do Botafogo, sempre, né? Ele não me dá motivo para ter outra opinião sobre ele. O Louco Abreu, melhor, fez o gol, entendeu? Tava com sede mesmo. Acho que foi um pouco falta de sorte, que ele queria mesmo, ele entrou para ganhar. A entrevista ele deixou bem claro isso, entendeu? O melhor do Botafogo para mim é o Louco Abreu. O pior, não é que é o pior, mas dentre todo o time, eu gosto muito... O menos melhor, né? Vamos dizer assim, o menos melhor, porque eu gosto, eu tava até falando bem, mas o Jefferson, por ter deixado
tomar gol. Só por isso, não porque ele é pior. Eu gosto dele. Um chute a queima-roupa, cara a chute- cara. Mas, O assim, chute era muito difícil. Era pra ter sido William. 2-1. Depois dessa defesa, era pra ser 2-1 Flamengo. Mas, gente, eu tô tentando me explicar. Não é, eu gosto, eu até falei que ele, pra mim, é um dos melhores jogadores. Mas nessa partida, porque o conjunto todo tava legal. Então, como eu tenho que escolher um, foi ele. Mas, enfim, eu gosto. Acho ele um grande goleiro. Ele foi o menos culpado no lance. Mas, Também acho. na minha visão, não foi, por favor? Não, ok. Tudo bem. Então Tudo tá, bem. Miriam. Calma, Então olha, tá, não Miriam. entra na dividida. Pra você, então, o pior do Flamengo foi o Felipe? Eu não sou fã do Felipe, pra começar. Pra começar, eu não sou fã do Felipe. Não. Gente, tudo tá bem, rendendo tudo esse bem. Flamengo e Botafogo, hein? Eu respeito as suas opiniões todas. Não, se é por esse critério, Eu, inclusive, acho que é inédito isso. Não vai ter um que teve mais votado nesse quesito de melhor do Botafogo. porque empate, né? vai ter um empate também. Eu também vou manter empatado. Porque, Opa! pra mim, o melhor do Botafogo foi o Renato. Também muito, muito bem no jogo. Muito bem no jogo. O Renato estava excelente nos passes. Só errou um. Só errou um passe na partida. Ele estava organizando o meio de campo do Botafogo de uma forma que estava fantástico. O meio de campo do Botafogo, pelo menos no primeiro tempo, e em uma parte do segundo tempo também, o Botafogo jogando futebol vistoso. Muito graças a ele também. Deu gosto de ver o Botafogo e principalmente capitaneado pelo camisa 8, Renato. É verdade. E o pior do Botafogo, tá certo que a Miriam adiantou o voto dela, mas pra você, Diniz, o pior do Botafogo? Bom, pra mim, olha só, o pior do Botafogo, olha, eu vou citar o Caio Júnior. Porque time que tá ganhando não se mexe, já diria aquela velha frase, né? Exato. O Michael Suell tava jogando do lado esquerdo e tava dando certo. Por que ele botou o Michael Suell do lado direito? Entendeu? Aí ele botou o Michael Suell do lado direito, o time ficou torto, o Flamengo aproveitou que abriu uma avenida do lado esquerdo, né? Né? O Cortez vai pra cima toda hora mesmo, então ficou difícil, né? Pra você, Bruno, pior do Botafogo? Antônio Carlos. Antônio Carlos. Se quiser, eu faço com vinheta. Antônio Carlos. É aquele programa da Rádio Globo. É verdade. Uma menção nada honrosa também ao Antônio Nem Carlos. um Isso, que E é campeão, ao né? Fábio Ferreira, né, também. O Antônio Carlos da Rádio Globo, que é campeão de audiência, né? Sim, esse é craque, né? Campeoníssimo. E o pior do Botafogo pra mim vai ser o companheiro do Antônio Carlos, o Fábio Ferreira. Aliás, o Fábio Ferreira, eu acho que ele devia entrar fazer uma campanha. Por favor, não cortem o meu supercílio. Eu demoro tanto pra fazer o meu cabelo e aí eu tenho que botar uma touca toda vez, porque sempre cortam o meu supercílio. Corta pro... Vinícius, afinal de contas, ele não é lutador de boxe, né? Exatamente. Bruno? Vou fazer então uma recomendação pra ele. Em vez dele ficar aquele cabelo louro atrás, porque ele não pinta de branco, aí fica preto e branco. Fica preto e branco. É verdade. Né? E ganha de vez a torcida alvinegra para não ser eleito o pior do Botafogo. Realmente, mais uma vez, eu achei que ele falhou, foi quem mais falhou nesse lance que gerou o gol do Jael. Agora vamos ao melhor do Flamengo. Vou começar com Bruno Ávila. Sem dúvida o Felipe. Era pro Flamengo ter tomado um chocolate e o Felipe fez aí pelo menos umas 4 defesas assim fenomenais. Miriam Barbosa. O melhor do Flamengo, pra mim, são 2. Manda. Jael, né? Pelo gol. Opa. Mas, como eu falei, o Léo Moura, que eu comecei a ver no segundo tempo ele jogar. Então, pra mim, os 2 melhores do Flamengo foi o Jael e o Léo Moura. Ele se superou realmente no segundo tempo. Para você, Fernando Diniz. Bom, eu vou dar um empate duplo aqui. Felipe e Jael. Os dois foram muito bem. O Felipe salvou o Flamengo, né, inúmeras vezes, e o Jael fez o gol, né? Já fez o gol, foi com 5 minutos de jogo do segundo tempo. Exatamente. Foi decisivo. Para mim, o melhor do Flamengo, apesar do Jael ter sido mais uma vez decisivo. Olha, eu não sei por que ele é reserva. Eu realmente não sei. Acho que a torcida do Flamengo não sabe. Mas para mim, o melhor do Flamengo... Mas ela quer saber. Eu- A torcida do Flamengo quer saber por que o Jael é reserva. Olha, pergunta pro Luxemburgo, porque eu não sei. Ô, pô, fechou?
Fica aqui a pergunta, por que o Joel é reserva? Pra mim, o melhor do Flamengo foi o Felipe. Felipe. Sensacional, decisivo. Em off, o Fernando Diniz disse que ele talvez teria falhado, teria sido hesitante na hora do gol do Louco Abreu, mas eu não achei, não. Eu achei mérito do Abreu. Eu achei, assim, uma falha, assim, do Felipe no gol, né? Mas, assim, fora esse lance, nos outros, o Felipe foi extremamente decisivo. Na bicicleta do nosso querido Herrera foi importantíssimo. Aí eu te faço uma pergunta. Você acha que o gol do Louco Abreu foi mais falha do goleiro do que mérito do Louco Abreu? Olha, foi tanto falha do Felipe quanto do Alex Silva, entendeu? Mas isso não tira tanto o mérito do Louco Abreu, não. Foi um pouco dos dois. Eu acho que o Felipe, ele salvou a equipe de uma forma que realmente poderia ter sido um placar bem mais dilatado. Tanto para os dois lados também, porque o Jefferson também fez uma grande partida do lado botafoguense. O Felipe foi melhor que o Jefferson, né? Mas também, sim, com certeza. E agora, aquela menção nada honrosa para você, Miriam Barbosa, o pior do Flamengo. O pior do Flamengo, pra mim, como eu escolhi no Botafogo o goleiro, não porque é pior, porque realmente eu gosto muito, quero deixar bem claro que eu admiro muito o Jefferson. Já até coloquei ele na minha lista dos melhores jogadores, dos melhores goleiros que existe hoje. Tá. Só que como eu tive que escolher ele dentre um time, no Flamengo eu vou fazer a mesma coisa. Pelo Felipe, acho que foi um pouco também culpa dele no gol. O Felipe, para mim, foi o pior em campo no time do Flamengo. Olha, a Miriam realmente remando contra a maré desse lado do gol, hein? Só para exercitar. Só para exercitar. Fernando Diniz, o pior do time rubro-negro. Olha, rapaz, tem vários candidatos aí, né? Tem David, que só assinou a súmula. Tem Williams também. Bom, eu vou ficar com dois. Fazer que nem o Gerson. Williams César. William César. Williams e Júnior César. A minha saída também vai ser essa. Vai, pra quem? David Williams. David Williams. Isso dá nome de ator de filme americano. É exatamente isso que eu ia falar agora. É que nem o Williams César também, né? Olha, eu também acho que a concorrência é muito grande, mas eu vou mencionar também que o Williams, desde que enfiou o dedo na tomada e tá com aquele cabelo... Você me deu um susto agora. Ficou com aquele cabelo e não fez mais nada. Mas o pior do Flamengo, pra mim, é o David. Opa. Disparado. O David, ele não incomodou. Eu acho que, na verdade, a falha do gol do Flamengo foi de fato porque o Fábio Ferreira e o Antônio Carlos não estavam acostumados a jogar. Os dois não estavam acostumados. Não jogar com o Jael, né? Não tiveram nenhum trabalho para fazer no primeiro tempo, e no segundo tempo estavam lá desacostumados, sem ritmo. É verdade, verdade. Aí foi mais por causa disso. Aliás, eu vou fazer uma outra menção nada honrosa ao Pofechô Lucha, né? Pofechô Lucha foi de uma burrice sem tamanho. Já que o Botafogo abriu a Avenida Bruno Cortez do lado esquerdo, era bom ele botar o Negueba, né? Pelo lado direito. Ah, sim. Entendeu? Sem Mas dúvida. o Pofechô não quis fazer isso. E ele tinha uma substituição para queimar ainda. Pois é. Ele não usou. Pois é. Agora, esse elenco praticamente completo do Flamengo já dá um pouco mais de esperança para o time rubro-negro, para ter uma reação? Vinícius, dá sim. Dá sim. E até porque, além disso, o segundo tempo dá esperança. Entendeu? O segundo tempo do Flamengo foi bom. Entendeu? Diante de um time que é melhor que ele, o Botafogo, né? O time do Botafogo é melhor que o time do Flamengo. Vamos, venhamos e convenhamos, né? E dá esperança, sim, sem dúvida nenhuma. Até porque o Flamengo, quando teve o elenco completo ou quase completo, ele foi muito bem no campeonato. Entendeu? Cheio de empates, mas foi muito bem. Agora tá com 10º empate, né? 10º empate. Mais empates do que vitórias, inclusive. Com relação à zaga do Botafogo, vocês acham que o Antônio Carlos sentiu falta de ritmo de jogo? Talvez.
Talvez tenha sentido falta de ritmo de jogo, sim. Eu acho que ele sentiu falta de uma coisa que ele nunca teve, qualidade. Bruno, você acha que ele também perdeu um pouco o entrosamento com o Fábio Ferreira? É possível, ele ficou aí, o quê? 5 partidas sem jogar? Sim. É possível, o ritmo de jogo também faz diferença, assim, com 5 partidas tu já consegue perder uma boa quantidade boa coisa do teu ritmo de jogo. Sim, E aí voltar num clássico é bem complicado. Principalmente, eu acho que talvez ele tenha entrado por medo, assim, do Caio Júnior, né? Porque o Gustavo, ele teve aquela falha horrorosa junto com o Fábio Ferreira, os dois trombaram num dos gols do jogo lá do Couto Pereira. E agora os dois falham de novo, né? 2 zagueiros do Botafogo falhando de novo, né? Em gol do adversário, né? E a zaga do Flamengo? Vocês acham que o Alex Silva deu jeito, de alguma forma? Não deu jeito, não. Quando tiver o Wellington ali... Não, e o problema foi o seguinte, né? Gol do Louco Abreu, ele não pula. Ele não salta na bola. É verdade. Isso facilitou um pouco as coisas pro Louco Abreu. Enquanto o meio de campo do Flamengo estava, vocês disseram que estava uma bagunça no primeiro tempo, vocês não acham que... Vocês acham que deu ordem essa entrada do Maldonado no lugar do Ayrton? Deu uma melhorada? Deu uma melhorada. Deu uma melhorada, sim, com certeza. Com certeza. O problema não é o Ayrton, cara. O problema é o Williams. O Williams, sim. O Ayrton é violento? Ele é violento, mas ele tem, assim, ele erra menos passe do que o Williams. Aliás, o Hidrante erra menos passe que o Williams, né? Até porque ele não tenta nenhum, né? Exatamente. Agora, vocês acham que... Porque o Luxemburgo já falou mais uma vez que o Ayrton e o Maldonado não podem jogar juntos. Podem. Não pode na cabeça dele. Não pode porque ele não quer, então. Para você também é isso, Miriam? Com certeza. Aliás, o Luxemburgo, ele andou falando, né, bastante, né? Andou falando, arrotando bastante. Muita besteira. O time dele não mostrou nada no jogo, né? Falou que ia acontecer não sei o quê. Desafiou até o ídolo do Botafogo, entendeu? Falou um monte de besteira nas coletivas. Aliás, ídolo esse que falou um monte de besteira também. Marcou marcou gol. Mas falou besteira, mas mostrou em campo. Mostrou. O negócio é resultado, mostrou. Agora, Bruno Ávila. Só um detalhe, Miriam. O Louco Abreu ele fez um gol. Parou, parecia o parado na esquina. Você falou que ele estava com sede. Será que ele estava parado no Saara, procurando pela água? No deserto? Eu acho que esse parado aí, ele ainda vai ter alguma explicação. De repente, ele esperava o time ganhar para dar essa explicação. Eu acho que essa explicação ainda vai vir em outros jogos. De repente, se ele repetir a comemoração e o Botafogo ganhar, né? É verdade. Agora, o meio de campo do Botafogo, ele... não se ressentiu da ausência do Elkson, né? Não se ressentiu tanto quanto eu imaginava. Agora, se tivesse o Elkson, será que o resultado não seria outro? Se o Futebol Clube é campeão do mundo. Com certeza. Tem esse negócio. Mas eu acho que talvez tivesse um diálogo mais interessante entre ele e o Michael Suel. O que acontece? O time do Botafogo na meia, ele ficou meio que capenga. Capengava para um lado, aí eu tinha que jogar ele para um outro lado, o Michael Suel, capengava para o outro lado. Se tivesse agora o Elkson com o Michael Suel, seria talvez o que aconteceu no primeiro turno, em que o Botafogo teve mas muita vantagem em cima do Flamengo, só não fez o gol. Mas ficou bem claro que podia ter goleado o Flamengo. Mas o Felipe Menezes, eu acho que ele não foi um substituto tão ruim assim quanto eu esperava, nem um pouco. Foi bem, assim, achei ele bem seguro, ele até arriscou o chute, teve um chute venenoso que o Felipe pegou. É verdade. Eu achei até acima da média. Deu pra ver que o Botafogo tá com um elenco bom. Foi o Felipe que bateu uma falta, não foi? O Felipe Menezes que bateu uma falta aqui. Foi. Perigosíssima. Foi sim. Agora, e a dupla de ataque? No lado do Botafogo, Herrera e Louco Abreu. Tá entrosadíssima? Vocês acham que esse é o caminho? Eu acho que sim, né? Eu acho que é esse o caminho, porque o Herrera é um jogador de mais velocidade. O Louco Abreu fica mais fixo na área. Então, eu acho que é um entrosamento legal, né? Entre os dois. Eu faria, de repente, um teste, eu tiraria o Herrera, não por estar jogando mal, mas para ver o que daria nisso, e botaria o Everton no ataque. Eu testaria o Everton como ponta com o Louco parado na área.
O Everton no ataque, eu Isso, acho que jogando pelos cantos, entendeu? se ele não deu certo como quarto homem de meio de campo, eu acho que no ataque acho que vai ficar mais difícil ainda. Seria arriscado demais. Eu faria, de repente, um teste para ver o que ia dar nisso. De repente eu faria um teste, sabe com quem? Se fosse para O tirar o Caio? Herrera, com o Cidinho. O Cidinho no ataque? O Cidinho tem aquele negócio de ciscar bastante. Jogador que entrou até poderia talvez ter entrado melhor se tivesse Ele tem entrado tentado um pouquinho antes. Isso. Exatamente. Agora, e o ataque do Flamengo? Só se for de horrores, né? Não pelo Ronaldinho Gaúcho. Agora, nem eu um acho pouco. que o Ronaldinho Gaúcho tem que ser quarto homem de meio de campo. Sim, com Só certeza. joga longe da área. Ele não funciona jogando perto do ataque. Ele tá jogando muito longe da área. Se ele tá jogando assim, mas faz jogar no meio campo em vez de jogar no ataque. Principalmente porque o David, eu acho que ele faz o Ronaldinho Gaúcho ser o centroavante, porque se o David não resolve, tem que ir o Ronaldinho Gaúcho lá. Eu acho que o ataque do Flamengo tinha que ser Jael e Negueba. Também acho. É verdade. Entendeu? Talvez. O Negueba, não sei se o Negueba tem, como é que se diz, cancha pra aguentar uma partida assim. Mas pelo de menos cara. tentar uma Mas partida. tenta, ué. Você vai saber se tentar. O problema é que o professor Lucha não é de arriscar, né? É Só verdade. fala besteira. Segundo a Miriam, só fala besteira o Vanderlei Luxemburgo. O Vanderlei Luxemburgo, ele também falou muitas coisas, reclamou muito da arbitragem. Houve um lance polêmico, pra mim, houve pênalti. Pra mim não tem polêmica nenhuma. Foi pênalti do Cortez no Léo Moura. O Cortez, assim, quis a camisa do Léo Moura antes da hora. Camisa bonita, opa, desculpa. Agora, o Luxemburgo reclamou com a diretoria sobre isso. Disse que não houve nenhum pênalti marcado a favor do Flamengo e eles não foram para a CBF reclamar. O que vocês acham dessa atitude? Assim, explicitamente falar. Bom, tem um racha no Flamengo. Explícito, né? Com certeza. Bom, 24 rodadas. O Flamengo não teve nenhum pênalti marcado a seu favor. Teve só um marcado contra. Contra o Santos. Mas tem alguma coisa de podre nesse reino aí. Da onde? Da Gávea. Com certeza. O Caio Júnior, apesar de se mostrar tranquilo, ele lamentou dizendo que o time não matou o jogo. Bom, teve chances para isso no primeiro tempo, sim. Principalmente. E até um pouco no final também do jogo, né? Mas aí no final do jogo o Botafogo já foi mais na base do abafa, né? Mas é verdade. Realmente ele tem motivos para lamentar, sim, o Caio Júnior. Quais? Principalmente a chance que o Herrera perdeu. Que o Herrera perdeu não, né? Que o Felipe defendeu de bicicleta. Sim, acho que mais mérito do Felipe nessas horas. Teve. Teve uma ou outra boa chance também, né? Que o Botafogo acabou perdendo. Enfim. Teve, por exemplo, uma bola que o Renato quase fez gol contra, né? Contra o Flamengo. Exatamente. Então, realmente, ele acabou tendo motivos para lamentar. O Luxemburgo também teria, se quisesse, né? Aquela bola que o Renato pegou de primeira que o Jefferson defendeu. Sim. Enfim. O Louco Abreu declarou... Fala, eu concordo com o Diniz. Até porque, como eu falei, o Botafogo estava bem superior ao Flamengo nesse jogo. Mais ou menos. Não estava bem superior, não. Foi, assim, um pouquinho superior, mas... Só pelas... Nem tanto. Diniz, só pelo que você mesmo já relatou de chances que o Botafogo teve, Diniz. Mas o Flamengo também teve algumas muito boas. No primeiro tempo, com o Thiago Neves. Olha só, entendeu? muitas e algumas tem um abismo que separa. Olha só, eu não citei muitas, não. Eu citei algumas do Botafogo e eu citei algumas do Flamengo também. Entendeu? O Louco Abreu afirmou que fica essa raiva porque a gente tem que ganhar. Em algum momento eles quiseram segurar o resultado colocando o Maldonado. A gente tinha que aproveitar e ir buscar o resultado. Eles quiseram segurar colocando o Maldonado, tá? No lugar de quem? Do Ayrton. Então, que é 6 por meia dúzia, tá? E ele fica com raiva que ele tem que ganhar de quem? Do Flamengo, né? Ele veio
Ele falou que ele veio pra quê? Pra ganhar do Flamengo. Então, meu amigo... Não precisa jogar as outras partidas, joga só o Botafogo e Flamengo. É, né? exatamente. Ronaldinho Gaúcho... E o Louco Abreu é uma espécie de Zico ao contrário? Zico do Botafogo? Por quê? Porque o Zico, na década de 80, na década de 70, né? Quando ele subiu para o profissional, Sim. o Zico subiu sob esse pretexto, né? De inverter o histórico do Flamengo e Botafogo, que era extremamente negativo contra o Flamengo, né? E aí o Zico acabou conseguindo inverter. Será que o Louco Abreu é uma espécie de Zico ao contrário? Fica aí o resto da história para ver se ele conta. Ronaldinho Gaúcho declarou que é continuar trabalhando. Trabalhando em quê? Trabalhando na parte técnica, né? Para ver se o Flamengo volta a vencer jogos, né? Porque o time que quer pensar em título, meu amigo, tem que parar com essa sequência de 9 jogos sem vencer, né? E tem que parar logo. Porque próximo jogo, Atlético Mineiro lá, né? O que esperar dessa partida? Vitória do Flamengo. Porque o Atlético Mineiro tem um bom time? Tem, mas eu acho que o time do Flamengo é melhor. O Botafogo enfrenta o Grêmio fora. O que esperar da partida do Botafogo? Assim, antes de falar do jogo do Botafogo, Pois não? falar que o jogo do Flamengo vai ser carne de pescoço. Não, vai ser duro, vai ser duro. E eu não consigo arriscar uma vitória do Flamengo. Mesmo sendo o Atlético Mineiro, mesmo sendo na Arena do Jacaré, não consigo arriscar uma vitória do Flamengo. E do lado gremista, do lado botafoguense contra o Grêmio? Eu acho que o time do Grêmio vai perder o jogo. Como eu falei também no giro geral, vou cravar aqui também para quem estiver ouvindo, 2-1 para o Botafogo, que é um placar muito comum quando o Botafogo está em boa fase e o Grêmio em má fase. E vence lá no Sul, né? Isso. E para você, Miriam? Do Flamengo, eu acredito que o Flamengo vai passar um sufoco. Mas eu acredito até que ele vai continuar nessa linha de empate. Acredito que ele seguiu essa linha e eu acho que vai continuar com essa linha de empate. Agora, eu acredito numa vitória do Botafogo, acredito sim. Até porque eles estão com time para isso, entendeu? Eu acredito sim. Agora, sim, você falou que foi o Ronaldinho que deu essa declaração? Continuar trabalhando sim, Ronaldinho Gaúcho. Agora, aonde? Assim, porque o Ronaldinho tem mostrado vários trabalhos extracampo, né? Trabalho de orgia, é isso? Assim, vários trabalhos que ele participa, Trabalho de que levantamento ele de copo? promove, é cantor daqui, é micareta ali, é não sei mais o que ali. Pagode. É pagode, vamos ver no que ele quer trabalhar. Mas olha só, Pelados. ele vai à noite, mas depois vai treinar. Ele dá um exemplo. Ele faz a parte dele também no campo. Ele tá tentando fazer a parte dele no campo. Se o resto do time não tá fazendo, né? Mas os outros não ajudam, fazer o quê? Ele, como você diz, uma andorinha só não faz verão. Ele é um só. O giro entre Flamengo e Botafogo vai ficando por aqui, mas ainda há tempo para o recado final de Bruno Ávila. Meu recado final vai aí pro Flamengo, pra torcida, que acredite no time no jogo diante do Atlético Mineiro, né? Um jogo que é histórico pro Flamengo, né? Essa rivalidade Atlético Mineiro e Flamengo, que já foi até decisão, que o Flamengo busque os 3 pontos e é só isso. Recado final de Miriam Barbosa. O meu recado final vai ser um pouco diferente. Vai para os atletas que disputaram a etapa da Copa do Mundo, né? O ZB, né, que é chamada, e o Rafael Silva, né, que ganhou na categoria 100 quilos. Do Uzbequistão. Isso! Mas eu gosto dos meus amigos porque eles são muito mais bem informados, entendeu? Ganhou ouro, não só ele, mas outros atletas brasileiros fizeram do judô, fizeram muito bonitos em várias categorias. Então, assim, meu recado final vai para eles. Recado final de Fernando Diniz. Bom, meu recado final vai aí para um episódio que aconteceu de violência no Flamengo e Botafogo. 2 torcedores do Flamengo entraram no meio da torcida do Botafogo e aí vocês já imaginam o que aconteceu, né? Pancadaria rolou solta, briga entre as torcidas, enfim. Uma vergonha, né? Uma vergonha terrível, terrível. E depois reclamam que tem pouco público no Engenhão. É, verdade. Olha... Isso sim tem que ser esquecido. Isso mesmo, Miriam.
tem que ser esquecido e nunca mais feito. Mas todo clássico é a mesma coisa. No meu recado final fica o lamento de outro episódio de violência. Torcida do Botafogo atirando pedras em direção ao ônibus do Flamengo. Sorte que não atingiu ninguém. Porque é triste ver esse tipo de fanatismo. A derrota do Fluminense, a goleada que levou o Vasco à liderança e um giro por toda a bola que rolou no futebol brasileiro, você encontra aqui no Quatro Linhas. Acesse o Quatro Linhas no seu YouTube, youtube.com/blog Quatro Linhas. O programa Quatro Linhas tem o apoio da Faculdade Unicarioca. Ensino superior nas unidades Rio Comprido, Meier, Jacarepaguá, Bento Ribeiro, Centro e o projeto de Três Rios. Unicarioca, formação de verdade. Acesse o Quatro Linhas também no blog radioquatrolinhas.blogspot.com. O 4 é por extenso, radioquatrolinhas.blogspot.com. Agora, o YouTube é em numeral, youtube.com/blog Quatro Linhas. Quatro Linhas, a comunicação está no ar.